Essa entrevista é especial para os cristãos. Se você é cristão e quer ser sal e luz onde quer que você vá, assista essa entrevista para saber como você pode ser um fazedor de tendas. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Na entrevista dessa semana, eu conversei com a Maressa Ribeiro, que é coordenadora de treinamento e relacionamentos da Tente Brasil, uma organização missionária que capacita profissionais e estudantes a compartilharem do amor de Deus aonde quer que eles vão. Se você tem interesse em imigrar, se você entendeu o seu chamado do ID de Jesus, assista essa entrevista para saber como você pode se preparar melhor para ser um imigrante em terras estrangeiras. Mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. Também, se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreve lá. Assim você vai ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu publico e vai poder saber um pouco mais sobre imigração. Não só sobre imigração, mas também sobre liderança e vida em geral. Vamos à entrevista? Bem-vindos à entrevista da semana. E hoje eu estou aqui com a Maressa, que entre várias coisas, entre ser gerente de operações da Envisionar, ser blogueira, vlogueira, é também candidata a missões como fazedora de tendas. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da entrevista. Além disso, Maressa, o que é que eu deixei de fora? Você pode se apresentar aí para que os espectadores te conheçam um pouquinho melhor? Legal, eu sou enfermeira de formação também, Kleuber. Isso é curioso, porque depois do Kleuber a gente vai conversar com vocês aí, eu vou falar um pouquinho da minha tentativa também de ir para o Canadá, né? E sou enfermeira, algo que chama atenção, mas atuo muito fortemente na área administrativa e na área de gestão e educação, é minha paixão. E atualmente também, por conta dessa história aí de fazedores de tendas, eu sou coordenadora do Go Ahead, que é um dos programas da Tent International, e aqui no Brasil também coordeno outros programas de mentoria e relacionamento da Tent Brasil. Então, faço bastante coisa mesmo. Sou esposa, dona de casa, adoro cozinhar, tem tudo isso aí nesse meio. Nossa, tá. Então, desde já, fico meu muito obrigado por você tirar esse tempo para poder falar conosco aqui. Prazer é meu. E eu quero explicar para as pessoas, para você que está assistindo, do porquê dessa entrevista hoje, que não é uma entrevista com uma experiência de imigração, mas sim uma entrevista para aqueles candidatos à imigração que são cristãos, que amam o Senhor Jesus e que querem também carregar consigo, aonde eles forem, a mensagem das boas novas. Nós vamos falar hoje sobre fazedores de tenda. Eu não vou explicar isso aqui agora, nós vamos explicar no decorrer da entrevista, mas eu queria deixar bem claro que essa entrevista, essa conversa com a Maressa, é para te dar algumas ideias para você que quer imigrar, para você que é crente, que encara com seriedade o testemunho do Evangelho, para você conhecer um pouco mais da Tente e das possibilidades e saber até mesmo de como você se enquadra nos planos de Deus na imigração. Tá joia? Maressa, então vamos lá. Vamos começar do princípio. O que é a Tente? Legal. A TENT é uma organização internacional que nasceu na Noruega e hoje ela está espalhada em alguns países pelo mundo, inclusive Brasil. É uma organização preocupada em equipar e dar condições para cristãos mudarem seus países como profissional, como empresário ou como estudante e serem intencionais, compartilhando a sua fé, compartilhando o seu estilo de vida, compartilhando a sua forma de viver a vida, de pensar a vida, seus princípios e valores no seu local de trabalho ou na universidade, né? Enfim. Então, essa organização tem esse propósito de acompanhar, equipar, treinar esses profissionais que querem ser bem intencionais aí através dos seus dons, talentos, profissões. Então, esse é um pouquinho da Tente. E quais são os programas que a Tente oferece no Brasil
e a quem eles se destinam? Eu acho que, como você comentou, né, Cleuber, a Tente, ela tem um foco para cristãos que professam de fato a sua fé e que não são só nominais, mas que vivem um estilo de vida cristão. E a gente tem alguns programas, então, que ajudam desde da pessoa que história é essa de fazedor de tenda que vocês estão falando, né? De onde vem esse termo? Então, a gente tem o Go Experience, que é um curso rápido, na verdade, é um módulo mais curto, de 4 a 6 horas, e a gente faz ele online. E ele explica, então, as bases teológicas e conceituais do que é um fazedor de tendas e como esse fazedor de tendas pode atuar no mundo inteiro. Então, esse é o primeiro programa. Depois do Go Experience, a gente tem o Go Discover, que é um programa, como diz, né, de descoberta da sua vocação, descoberta dos seus dons e talentos, no que você é bom, quais são suas características, e é um programa de mentoria em grupo, que ele tem alguns módulos. Então, ele tem o módulo de autoconhecimento, muito focado na identidade, nas suas características, nos seus pontos fortes. Depois, ele tem um módulo de autorresponsabilidade. Então, qual é a minha parcela nesse processo de imigração ou de aplicação para uma vaga? Qual é o meu papel? Eu fico delegando isso para outros ou eu assumo as responsabilidades da minha vida? A gente tem o módulo de confiança, ter uma confiança nos seus dons e talentos, em quem você é, mas muito mais em Deus, porque como cristãos a gente entende que tudo veio de Deus e que a gente precisa fazer a nossa parte, mas confiar que aquilo que é impossível ele faz, então a gente trabalha um pouquinho essa relação. E um último módulo, que é o módulo de planejamento, que é um módulo que te dá ferramentas para você começar a fazer o seu planejamento. Então, esses 4 módulos que eu falei é do Go Discover, o segundo programa que a gente tem. Depois disso, a gente tem um programa de mentoria individual, que chama Go Ahead, e é para você ir em frente mesmo, pegar aquele planejamento inicial e começar a destrinchar ele um pouco melhor, trabalhar aspectos da sua vida que podem te atrapalhar num país novo, né? Características suas que ainda não estão tão preparadas para enfrentar um novo país, um choque transcultural, uma nova realidade, como você pensar a questão da organização da sua família, principalmente se você vai com família, vai sem família, vai solteiro, vai com esposa, né? Enfim, então ele, com marido, ele vai trabalhar essa mentoria individual pré-ida para o país, né? Final, país de objetivo, e ele te equipa individualmente para ir caminhando com você nesse passo a passo. E depois a gente tem o programa tão aguardado por tantos, que é o Go Together, que é quando você está num país diferente do seu. Quem aí está pensando em imigrar, e esse é o público do Cleuber, né, que o segue nas redes sociais, gente, tudo no começo são mil maravilhas, mas na hora que começa a cair a ficha de que você está num novo país, se você acompanhar as taxas de volta, né, de imigrantes, pessoas que fizeram um processo de imigração e que desistiram e voltaram para o seu país de origem porque não se adaptaram, isso é muito grande. E é muito melhor, vai muito mais fácil quando você tem alguém para caminhar contigo. Então, o Go Together é um programa de mentoria para a família ou para a pessoa que está indo, e que a gente acompanha, pega na mão, ajuda a enfrentar os desafios de uma nova cultura, de uma profissão numa nova cultura, enfim, né? E os desafios de ser cristão numa cultura diferente da sua. Então, esses são os principais programas da Tente. Nós já falamos, né? E de repente pode ter alguém que está assistindo essa nossa conversa e pensando, mas o que é um fazedor de tenda, né? Mesmo aquele crente, né, já engajado. Das antigas, né? Eu diria o contrário, né? O crente da antiga vai saber bem o que é um fazedor de tenda. Já peguei crente da antiga que não sabe, viu, Cleuber? Então, olha só, então tudo bem. Então vamos fazer isso, vamos parar um pouquinho para tudo e vamos explicar, né? O que é um fazedor de tenda? Quem é esse povo que você está dizendo que treina? Quem é esse povo? Legal. Um fazedor de tendas, a gente usa essa nomenclatura, a gente chama de fazedor de tendas, pessoas que então saem da sua cultura de origem, do seu país de origem, e que vão trabalhar numa nova cultura. E, Kleber, eu tenho que contar algo muito engraçado sobre isso. Teve uma vez, por isso que eu estou falando para você de crentes antigos, e eu recebi uma mensagem assim: Maressa, fiquei sabendo que você é fazedora de tendas. Que tipo de tenda você faz? É barraca?
É tenda com estaca? Como que é essa tenda que você produz? E aí eu expliquei o que eu vou explicar aqui agora. A gente usa essa nomenclatura porque a gente copia o modelo de Paulo e na Bíblia, né? Paulo da Bíblia. E o modelo dele era um modelo onde ele realmente fabricava tendas, junto com Áquila e Priscila, que tinham esse ofício, tinha uma empresa de produzir tendas, porque naquela época eles moravam, viajavam muito, dormiam no deserto, eram meio, entre aspas, nômades em alguns momentos, né, da vida deles, e tinha muita gente que vivia viajando, então eles produziam essas tendas e produziam também essas casas, né, de tendas, e eles tiravam o sustento deles dali. Ou seja, muitas vezes nós cristãos conhecemos um modelo de missões que é o modelo antigo, que é aquele modelo antigo não, modelo tradicional, que é o modelo onde eu deixo tudo, deixo minha profissão, eu levanto um sustento, uma igreja que vai me ajudar a morar, né, a pagar minhas contas num novo país, porque eu vou me dedicar exclusivamente à pregação do evangelho, a fazer missões, a falar quem é Jesus e tudo mais. O modelo de fazedor de tendas, ele é um modelo, como o de Paulo, que você usa a sua profissão, a sua empresa ou a sua bolsa de estudos num outro país para se sustentar, ou seja, não tem ninguém que manda dinheiro para você se sustentar, mas que você, através do seu trabalho, da sua profissão, da tua forma de ver a vida, de compartilhar quem Jesus é, de compartilhar a vida, né, os desafios da vida que a gente enfrenta, você mostra que você acredita em Cristo e que Ele que é quem te sustenta, quem te dá condições de viver, quem te faz ser diferente, que te faz reconhecer seus erros e querer melhorar, ser vulnerável, ser transparente, né? E que é Ele que te dá a salvação. Então, é uma coisa boa, né? Aquilo que é bom, quando eu vou no restaurante, eu adoro o restaurante. Quando eu fiz uma viagem, a viagem foi incrível e eu, de repente, contratei alguém, um passeio que foi maravilhoso. O que que a gente quer fazer? A gente quer contar. Nós cristãos, a gente é muito impactado por aquilo que Jesus fez por nós. Então, a gente quer contar. É nosso papel convencer, falar que você tem que fazer isso, que se você não fizer, você está errado? Claro que não. Não é nosso papel. O nosso papel simplesmente é compartilhar a vida, compartilhar no que a gente acredita, aquilo que fez bem para a gente, aquilo que mudou a nossa vida. Então, algo bom a gente compartilha. E a gente faz isso, então, através da nossa profissão, dos nossos relacionamentos no trabalho. Só um parênteses, quer dizer que eu não vou trabalhar e vou chamar meus amigos, vou ficar tomando café para falar de Jesus para eles e daquilo que é muito legal para mim? Não. Eu tenho que ser o melhor profissional, atuar de forma exemplar, ser um dos, né, estar entre os melhores profissionais daquela organização ou entre os melhores estudantes daquele programa, daquela universidade e fazer o meu melhor ali. E através dos relacionamentos que eu tenho, compartilhar isso que para mim fez todo sentido e que foram as boas novas de Jesus Cristo. Então tem só são dois modelos, eles não são concorrentes, eles são complementares, mas algumas pessoas não têm um estudo teológico, não têm um seminário, não tiveram tempo para se dedicar para se formarem missionários ou pastores. Eles se formaram em determinadas profissões, mas a gente está habilitado, assim como o Paulo estava habilitado, a compartilhar a sua fé e aquilo que Jesus fez por ele. Então, o fazedor de tendas não é aquele que constrói tendas, barracas, nada disso, mas é um modelo carinhoso que a gente chama alguém que compartilha Cristo através do seu trabalho. Se você me permite, eu gostaria de pôr isso em algumas poucas palavras. A Tente, ela treina o crente comum que já tem o desejo imigratório no coração, né? Nós não estamos falando de ninguém que nunca pensou em imigração e a Tente, né, planta a ideia na cabeça deles. Não, não é isso, né? Alguém que já está imigrando por si só, já está com essa ideia na cabeça e é um crente comprometido, né, com o evangelho e ele quer, sim, no novo país dele, no novo local de trabalho dele, refletir a vida cristã, né? Refletir o amor de Deus. E a Tente, então, vai preparar essa pessoa para que ele se torne, então, um fazedor de tenda. Ou seja,
ao mesmo tempo que ele vive, que ele trabalha, que ele exerce a profissão, ele está também testemunhando o amor de Cristo. É Tô isso aí. certo? É isso mesmo? É isso aí. Fez um ótimo resumo do palavrório todo que eu trouxe aqui. É isso mesmo. Beleza. Então, a minha próxima pergunta é o seguinte: esses cursos da Tente, eles são de formação teológica? É trabalhado a formação teológica ali? Ou ele tem um outro caráter? Ele não se propõe, nós não nos propomos a dar formação teológica. O que a gente faz é dar formação sobre teologia do trabalho, discipulado, evangelismo, como compartilhar a fé, desafios transculturais. Ele dá muito mais conteúdos e conhecimentos que vão te ajudar em trabalho e numa nova cultura do que uma formação teológica. Por exemplo, suponhamos que você queira ir trabalhar num país que tem uma religião muito dominante, que não é a religião cristã, por exemplo, não é uma religião cristã. Você provavelmente não conhece esse conteúdo. A Tente tem cursos sobre essas religiões? Não, mas a gente tem parceiros e a gente indica parceiros que vão poder te dar isso. Eu quero estudar um pouco mais de hermenêutica, homilética, eclesiologia. A Tente tem esses conteúdos? Não, não é o nosso foco, não é a nossa proposta. Aí a gente indica outras organizações que têm esse conteúdo. O nosso conteúdo é muito prático, ele é um conteúdo muito voltado realmente para o cristão profissional que quer ser mais intencional e usar melhor a sua profissão. Então quer dizer que vocês dão pós-graduação, curso então profissionalizante? Também não. É uma capacitação específica para que você consiga entender movimentos transculturais, entender como lidar com uma nova cultura, entender a importância do trabalho na vida das pessoas e que trabalho é uma forma de adoração a Deus. E aí a gente, então, tem conteúdos muito mais ligados a isso, transculturalidade, trabalho e fé, evangelismo, discipulado, caminhar juntos, né? E bases bíblicas mais gerais relacionadas ao trabalho, mas não uma base teológica. Aí você já usou uma palavra que é a intencionalidade, né? E eu quero inserir essa palavra dentro de uma pergunta que é assim: por que ser um fazedor de tendas? Legal. Eu posso ser um cristão que muda para um outro país porque recebeu uma proposta de emprego e viver lá? Eu vou ser um fazedor de tendas? Não. O que te faz um fazedor de tendas? Essa palavrinha que a gente está usando aqui, eu e o Kleber, intencionalidade. O fazedor de tendas, ele é certeiro, ele tem esse foco de que ele vai trabalhar, de que ele vai ser um bom profissional, de que ele vai se sobressair ali e que ao mesmo tempo ele vai ser intencional a ponto de as pessoas serem curiosas. Por que você faz isso? Por que você saiu do seu país? Por que você fala de Jesus? Por que você é diferente? Então, aquilo que o Kleber também falou no começo, exige uma maturidade de fé importante, porque você realmente tem que acreditar que Jesus é o teu Salvador, de que ele fez algo por você e você quer compartilhar isso com outras pessoas de forma intencional. Ou seja, eu quero ter oportunidades de ouvir o ponto de vista do outro, de entender a cultura do outro, mas também contar um pouco da minha e contar como aquilo foi importante para mim. Então, o que faz ou não um fazedor de tendas não é um profissional que é cristão e que muda para um outro país. É um profissional que é cristão, que muda para um outro país e que intencionalmente ele quer fazer a diferença naquela sociedade, ele quer impactar aquela sociedade espiritualmente e socialmente, e ele vai agir intencionalmente para fazer isso acontecer. Então, essa é a questão da intencionalidade que é tão importante para a gente. E deixa eu falar uma coisa para você que de repente está ouvindo essa entrevista e é crente, quer imigrar, e agora você começa a ouvir isso e começa o alarme da culpa, de repente, ligou na sua mente, né? Que agora você fala, pô, agora eu vou ter que virar missionário lá fora. Não é isso, gente, não é isso. O ser fazedor de tenda, o ser intencional
Quando você mudar, você convidar seus vizinhos para um bate-papo, para um café. Em muitos países, muitos, esse gesto de amistosidade vai quebrar um bloco de gelo, vai abrir o coração das pessoas para querer te conhecer. E aí você não precisa se tornar uma pessoa diferente, você só continua sendo aquele crente que vive de verdade o evangelho. No trabalho, em alguns lugares, a cultura tem uma cultura mesclada ali, contaminada pelo pecado, onde as pessoas não confiam umas nas outras, onde não ser totalmente honesto faz parte da cultura. E aí você, sendo um bom cristão, sendo um cristão verdadeiro, você vai sobressair. Você vai ser destacado, as pessoas começam a notar. E aí, aquilo dali pode ser a sua porta de entrada para o coração delas, para, de repente, socializar no fim de semana e elas quererem saber o que você tem de diferente. É aí onde você mostra o que você tem de diferente. Então, não precisa ficar com medo de que agora você tem um alvo nas costas e Deus vai ficar cobrando lá, né, a polícia de Deus, de que você não está fazendo missões. Não necessariamente você tem que fazer isso. É isso Tá? aí. É viver o evangelho, é ser intencional nisso. E o chamado de ir por todo mundo e fazer discípulos, o que é fazer um discípulo, né? É um seguidor, é alguém que imita o outro. E quem que a gente tem que imitar? Jesus. O que que Jesus fazia? Se relacionava. E ele comia com quem? Com aquelas pessoas que ninguém queria comer. Ele sentava à mesa de pessoas que eram criticadas pela instituição formal, muitas vezes, da igreja religiosa. Essas pessoas não tinham coragem de entrar na igreja, porque quando elas entravam, elas eram apontadas como aquelas que os cobradores de impostos, aqueles pecadores, a mulher adúltera, né? E ultimamente eu tenho falado bastante disso, tenho estudado bastante isso. O que que Jesus fazia? Ele trazia para a mesa, ele sentava para comer, ele queria ouvir, ele queria se relacionar. Então, é esse o convite para um fazedor de tendas: copiar o exemplo de Jesus, ensinar as pessoas a copiarem o exemplo dele, a serem amorosas, amáveis, a realmente estarem prontas para ouvir, a criar relacionamentos, a criar condição de estar numa mesa, muitas vezes, Kleuber, que você vai sentar numa mesa, talvez, com pessoas que vão falar: eu não acredito nisso que você acredita. E aí você não vai precisar falar: mas você está errado. Não, você fala assim: mas então me conta no que você acredita. Nossa, e assim, abriu espaço para o diálogo. Abrir o espaço para o diálogo é abrir o espaço para entender por que que o outro acredita naquilo, por que que o outro vê aquilo daquela forma. E a gente também apresentar por que que nós acreditamos nisso e por que nós vemos isso dessa forma. O papel do convencimento, da mudança, da transformação, da conversão, não é nosso. É um papel do Espírito Santo, para quem é cristão acredita nisso. O meu papel é o relacionamento e é ser uma seguidora, um seguidor de Jesus Cristo. E ensinar outros a fazerem isso também. Então, o fazedor de tendas vai muito por aí. Beleza. Eu espero que as pessoas estejam começando a gostar dessa ideia, né? E logo, logo, no final, nós vamos dar os contatos. Eu vou pôr aqui no vídeo, na descrição do vídeo, todos os contatos, as dicas aqui que nós vamos dar. E eu espero que depois que você assistir esse vídeo, você possa, sim, mandar um e-mail lá para a Maressa e falar: eu quero saber mais, eu quero me envolver com a Tente. Falando em envolvimento, eu queria saber o seguinte, tá, então, digamos que eu sou crente, entendi o chamado, entendi minha vocação, e eu quero fazer esses cursos da Tente, faço os cursos da Tente. Depois desses programas, existe alguma obrigação de prestar contas para a Tente? Eu fico vinculado como missionário da Tente? Como é que funciona? Se a pessoa chega no país para onde que ela tinha, né, como objetivo, por exemplo, Canadá, ela chega lá, a gente convida ela para entrar no Go Together, que é esse programa de caminhar juntos. E a gente tem encontros mensais online para acompanhar, ver como é que você tá, qual é a tua dificuldade, enfim. Então é uma escolha, não é uma obrigatoriedade. A pessoa não vai ser chamada de
missionária ou missionário da Tente, ele vai fazer parte dos membros, né, dos parceiros, das pessoas que fazem parte dessa organização. E aí, por fazer parte dessa organização, ela vai ter todo o suporte, todo o apoio que ela precisa. Então, por exemplo, Canadá é um país que tem uma liberdade religiosa, que tem uma... é aberto isso, você pode professar a sua fé. Mas tem pessoas que vão trabalhar em países que são países que você não pode fazer isso. E às vezes, sem querer, ela acaba fazendo de um jeito que causa algum conflito. A Tente dá todo o suporte para essa pessoa, para ela poder estar segura, para ela voltar, se for necessário, para o seu país de origem. Então, para cuidar dessa pessoa, para acompanhar. Mas o grande vínculo dessa pessoa com a Tente é um vínculo realmente de membro, de parceiro, que está aqui para ser, e a Tente quer muito cuidar dessas pessoas que estão como profissionais nesses países. Então, só tem relacionamento com a Tente, só tem vínculo com a Tente quem quer. Não é obrigatório, não tem nenhuma restrição, contrato, não precisa assinar nada. Existe uma relação mesmo de parceria, de mentoria e de acompanhamento que todo mundo deveria ter na vida, né, gente? O ideal é que todo mundo tivesse um mentor, uma mentora, alguém que pudesse te acompanhar, te dar conselhos, te fazer crescer, puxar a sua orelha. Então, a Tente tem esse papel. Certo. Maressa, você falou no início lá da sua apresentação que você, inclusive, já chegou a morar no Canadá por um tempo, né? E tentou a imigração para cá. E aí, eu imagino que durante esse tempo que você esteve aqui, você experimentou na pele o que é ser uma fazedora de tendas, né? Como é que foi isso? Você pode contar um pouquinho da sua experiência para nós? Legal, posso. Engraçado, Cleuber, que eu não era tão intencional quando eu fui para o Canadá, porque eu não conhecia a Tente quando eu fui para o Canadá. E eu posso dizer para você que está aí ouvindo que faz toda a diferença quando você é intencional. E faz toda a diferença quando você consegue dar nome para as coisas que você faz. Eu não tinha consciência de algumas coisas, eu já tinha a visão muito alinhada com a Tente, tanto que quando a gente voltou para o Brasil, a primeira organização que veio à nossa mente, que a gente conheceu e que fez todo sentido e que nós nos unimos foi a Tente, mas o tempo no Canadá, sim, eu sei que o tempo no Canadá teria sido muito melhor aproveitado se eu tivesse acompanhada por uma organização como a Tente. Mas no tempo que eu fiquei no Canadá, eu tive oportunidades muito legais. E eu vou contar uma oportunidade que eu tive que foi, para mim, incrível e que foi um trabalho como fazedora de tendas. Eu fui para estudar inglês por 3 meses e eu já fui com aceite da universidade, né, com aprovação do IELTS também. Fui antes justamente para poder melhorar o meu inglês, para poder entrar na universidade, faltava só o visto, então a faculdade já tinha meio me dado um pré-aceite, o aceite final veio enquanto eu estava no Canadá nesses meses, e aí eu fiz a aplicação do visto, e então a minha ideia era fazer essa pós-graduação. Então, nesse tempo que eu estava estudando inglês, eu caí numa sala, uma galera muito jovem, gente, eu me sentia velha, né? Eu tinha 36 anos na época e a meninada de 24, 25 para baixo. Mas eu fiz uma amizade muito legal com essa turma, porque eu amo a nova geração, eu amo a juventude, acho que eles precisam caminhar com pessoas que ajudem eles a olhar para a vida. E eu contei o meu caso para eles de que eu estava mudando de carreira. Então, eu estava saindo da área da saúde e migrando para a área de educação e de gestão. E que eu resolvi mudar de carreira mesmo. E eles acharam incrível, porque tinha uma galera do Japão, do Vietnã, da Colômbia e do Brasil na minha turma, amigos incríveis, e todos eles vivendo uma crise. Meu pai está me obrigando a fazer tal faculdade e eu não gosto muito disso, e eu vou acabar com a minha vida por causa disso. Eu falei, gente, eu fiz enfermagem e estou mudando de carreira, e eu tenho 36 anos. Vocês têm uma vida pela frente. E aí eu pude ser intencional para dizer, para ensiná-los sobre a vida, sobre como é importante a gente obedecer os nossos pais, mesmo que a gente não concorde totalmente, ter bons diálogos, e ao mesmo tempo para eles como era importante ter alguém mais velho que os ouvisse, que tentasse os entender. E teve um dia
no nosso último dia, depois desse relacionamento, e de eu poder compartilhar o que eu acreditava em Deus, e que Ele me dava novas chances, e que eu tinha fé de que, independente do sim ou do não para o visto, as coisas iam caminhar bem. Eles falaram, como que você fica assim, né, com essa situação? E aí, no último dia, eu escrevi uma carta à mão para cada um desses meus amigos, meus jovens amigos da turma. E abri o coração e falei que eu entendia as dores deles, mas que era para eles se manterem lutando por aquilo que eles queriam fazer na vida, assim, meio de coração para coração. E vários deles vieram depois e chorando falaram: você é muito sensível e é muito lindo ver que você me entende melhor do que minha família muitas vezes. E eu tenho contato com eles até hoje, Cleuber. Eu troco mensagens pelo Insta e a gente conversa. Isso é ser intencional, é mostrar uma nova forma de ver e de viver a vida, e dizer para essas pessoas que a gente só é assim porque nós fomos alcançados por um Deus maravilhoso que nos ama e que quer usar nossos talentos, que quer deixar a gente ser parte da missão dele aqui na Terra. E é quase que uma outra percepção do que é ser cristão, porque as pessoas também criam, assim como a gente cria pré-juízos e pré-conceitos a respeito das religiões que a gente ouve falar, eles também criam pré-conceitos a respeito de cristãos. Cristãos são conservadores, eles nada pode, eles não fazem nada, eles não vão para lugar nenhum. E a gente saía juntos e a gente conversava, sentava para comer lanche juntos. E eles viram que eu era gente como eles, que eu era de carne e osso, que eu errava, contei minhas falhas para eles. Então, essa foi a minha experiência enquanto eu estive no Canadá, e que lindo e que maravilhoso que foi isso. E eu acho que se eu ainda tivesse ido com mais intencionalidade, sabendo da Tente, tendo aprendido as ferramentas que a Tente ensina, talvez eu teria me planejado um pouco melhor e eu teria sido um pouco mais intencional. Então, a Tente, ela traz isso, essa caixa de ferramentas e esse apoio para você planejar a sua ida para o país para onde você quer ir. Então, é um pouco da minha experiência aí, resumida. Que legal. Eu quero deixar uma dica aqui para quem está assistindo e começou e está ouvindo isso pela primeira vez. Você nunca tinha ouvido falar de fazedores de tenda, ou pelo menos só leu na Bíblia, não sabia que existia gente fazendo tendas hoje. No site irmãos.com, eles têm uma série de podcasts chamada Jet Lag. E nessa série, eles conversam com brasileiros que estão espalhados pelo mundo, aliás, não só brasileiros, que eles entrevistaram gente de outros países também. Eles conversam com gente que recebeu uma oferta de trabalho para mudar de emprego, de país, que foi acidentalmente foi parar em outro país, enfim, mas que são crentes que entenderam que eles tinham uma missão de compartilhar o evangelho lá onde eles estavam. O jet lag tem várias histórias e é muito interessante você ver as histórias das pessoas e como que elas acabaram mudando de país e nem se tocaram de como Deus estava usando elas para alcançar outras vidas, para abençoar outras vidas. Então, eu recomendo a vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo para o irmãos.com, e acho que seria muito interessante se vocês ouvissem lá os podcasts para ver que Deus quer usar vocês como bênção onde quer que vocês forem, tá joia? Maressa, se alguém quiser, então, se envolver com a Tente, como é que é? Sempre tem treinamentos, são periódicos, como é que funciona? A gente tem alguns treinamentos ao longo do ano. Go Experience é um treinamento que a gente tem em maior quantidade, porque é a porta de entrada para você entender melhor os nossos programas. A gente está mudando um pouquinho o formato dele. É bem possível que ele vire algo mais autoinstrucional, que você faz por conta, que você assiste sozinho e depois nos procura. Mas ele ainda, a gente vai ter uma turma agora em julho. Então, se de repente ter um interesse aí participar, junho, julho, a gente está com uma turma para entrar do Go Experience, e alguns programas são mais fechados. Então, por exemplo, o Go Discover, nós começamos um programa recentemente, vai abrir uma nova turma só daqui 6 meses,
A gente tem, eu esqueci de um programa muito importante, Cleuber, que eu estou lembrando agora, que é o Go Equipped. O Go Equipped é um curso que ele tem tanto presencial, fora da pandemia, quanto online. Online até o momento em inglês, então é bom até para quem quer praticar o inglês, e ele é modular e ele é bem teórico sobre, e tem alguns momentos de debate, discussão, fórum, para você discutir sobre conteúdos desses que eu falei, das bases teológicas, das bases teóricas, esses cursos todos, mas ele também tem presencial fora da pandemia que dura de 3 a 4 dias, então é uma imersão e tem algumas coisas práticas. O Go Equipped, a gente tem ele abrindo modularmente o ano inteiro, então você pode fazer o módulo 3 antes do módulo 1, por exemplo, você não tem que começar por um módulo certo, então você sempre encontra no nosso site, o Go Ahead está sempre aberto, e o Go Together também, desde que você esteja já no país, né? Go Together você já tem que estar no país, e o Go Ahead você já tem que estar querendo se preparar. Para ver calendário, datas, você pode acessar tentinternational.org, tentinternational.org. O Kleber vai deixar anotadinho para vocês saberem exatamente como escreve. E lá dentro, se você é brasileira e quer ver o conteúdo em português, o que a gente tem rolando no Brasil, você vai em países, né, e você escolhe Brasil e vai aparecer os nossos programas disponíveis aqui para o Brasil. Então, tentinternational.org. Se quiser, também pode me mandar um e-mail, maressa@tentinternational.org, e eu também passo algumas dicas e alguns materiais aí para quem estiver mais interessado, curiosa em saber. E, claro, a nossa página da Tente Brasil no Instagram. Então, é só buscar a gente no Insta, que você também tem bastante material. Certo. E aí eu vou te perguntar assim, uma coisa bem mais pessoal. Tem alguma coisa pela frente, né? A Marissa vai virar de fato fazedora de tenda? Como é que tá isso daí? Se Deus quiser, eu vou virar em breve, em 2022. Os planos é que no ano que vem a gente encontre um país e faça esse visto de trabalho para poder imigrar. Eu não posso ainda revelar totalmente o país, mas eu posso dizer que é no Sudeste Asiático. Então, depois que a gente esteve no Canadá, depois que a gente se envolveu na Tente, o nosso amor que cresceu absurdamente por culturas e países, porque o Canadá tem isso, né? Ele te ensina a amar países, culturas, pessoas de diferentes pensamentos e práticas e crenças. Acho que foi uma sala de espera, um preparo de Deus para o que ele ainda ia fazer mais para frente. Então, a gente acabou abrindo a mente. Abrimos a nossa mente para qualquer país que Deus quisesse nos levar, mas aí ficou um foco bem legal, assim, na Ásia. Então, Sudeste Asiático, a gente está paquerando bastante, já apliquei para uma vaga, estou discutindo já com os diretores, e espero que você tenha histórias em breve, que a gente marque uma nova entrevista aqui, Cleuber, eu contando, de repente, ou no jet lag, né, a nossa experiência no Sudeste Asiático. É, Então, eu, espero ter eu, notícias. eu vou dizer o seguinte, eu quero te entrevistar e depois você entrevista com o Paulinho lá, faz o jet lag com ele. De qualquer maneira, sim, vamos marcar já, né, a nossa entrevista. Aí sim eu quero dar um foco de mais adaptação pós-imigração, né, se Deus te abençoar e te levar para fora no ano que vem. É isso Beleza? aí. E minha pergunta final é assim, ó, ficou alguma coisa para trás que eu não perguntei, que é relevante, que eu esqueci, que eu não está no meu radar, que você gostaria de mencionar? Eu acho que só para ficar claro, e como eu tinha esquecido de um programa, eu vou listar novamente os programas da Tente, para você que aí, de repente, ficou interessado ou interessada, e quero abrir canal de comunicação total para vocês tirarem dúvidas comigo ou com qualquer membro da Tente, tá? Então, Go Experience, porta de entrada, abre espaço para você conhecer o que é ser um fazedor de tendas. Go Equipped, que é um programa mais teórico prático, mas com bastante conteúdo sobre bases teológicas, bases transculturais, adaptação, discipulado, evangelismo. Então, é um segundo programa. Go Discover, para você que quer descobrir a sua vocação, quer entender melhor como usar a sua profissão, seus dons, talentos, e começar um planejamento, né? Então, o Go Discover é uma mentoria em grupo. Depois a gente tem o Go Ahead, que é um programa
para a mentoria individual, para quem quer ir, né, quer se preparar individualmente, bem intencionalmente, bem focado, com metas, com acompanhamento, resultados aí para serem acompanhados. Quem precisa desse foco, dessa mentoria tete a tete, é um excelente programa. E o Go Together, que é o programa de mentoria em campo, que a gente fala, quem já está num país, né, de foco para ir. Então, esses 5 programas são os nossos principais programas, estamos totalmente à disposição, abertos para isso. E se você que está aí ouvindo de repente e curte o Clubber e não quer ir só para o Canadá, está aberto para outros países, a Tente dá um suporte para te ajudar nesse trajeto de, não que a Tente vai te arrumar um emprego, nada disso, mas ela te coloca em contato com organizações que têm esse trabalho para outros países, né, e que podem te ajudar aí através da sua profissão a se desenvolver. E Cleuber, eu acho que isso vale para qualquer seguidor do seu canal. Você quer imigrar? Pensa o seguinte, o que esse país ganha com você chegando? Porque ele tem os locais dele. Você, para se sobressair, para você ser relevante para esse país, você precisa se destacar. Então, o país não tem obrigação nenhuma de te acolher. É você que tem a obrigação de ser relevante para esse país, de fazer a diferença no país para onde você está chegando. Então, é tua responsabilidade se preparar profissionalmente para ser o melhor profissional que você puder para fazer a diferença nessa realidade, nessa cultura e nesse país que você está chegando. E a gente acredita muito nisso. Sim. Inclusive, falando mais sobre a questão profissional, né, Marissa? A gente, no meio evangélico brasileiro, nós fomos treinados a admirar os pastores e os missionários, né? E, na verdade, deixamos de pensar como no crente, como ele sendo o operário do evangelho, né? Como a responsabilidade individual de cada um de nós de levar o evangelho adiante. E nós, como profissionais, podemos fazer isso. Não só a Tente no Brasil e nos países que ela está presente, como tem outras organizações. Eu futuramente pretendo entrevistar o diretor de uma organização que engloba arquitetos e engenheiros. E essa organização ela é uma organização missionária, onde os arquitetos e os engenheiros se movem, se mudam para países fechados, onde eles só podem entrar se forem profissionais. E ali, no dia a dia, vivendo, né, fazendo tendas, eles pregam o evangelho. Eles não são missionários por profissão, eles são profissionais que são missionários. Então, eu espero que no futuro eu vá trazer essa entrevista também. Como a Marissa disse, né, vão ficar aqui todos os contatos. Você também pode achar a Marissa no Instagram. Vou deixar também o handle dela. Enfim, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Marissa, mais uma vez, muito obrigado. Né? Você é uma mulher super ocupada e tirou tempo para falar conosco, para apresentar a Tente. Minha oração é que Deus te abençoe e te abra, assim, essas portas que precisam ser abertas e fechar aquelas que não é para você entrar, mas que Ele abra, né, todas aquelas que você precisa no seu caminho. Essa é a minha oração e que Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço pelo convite. Contem comigo e pode me mandar tanto no direct da Tente quanto no Maretrice, no meu canal pessoal. Vai ser um prazer. Beleza. Um abração para você. Tchau, tchau. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabe, né? Deixe o seu like, comentários e compartilhe. Também não deixe de se inscrever lá no meu canal Cleuber Coach no YouTube. Ajude a divulgar essa entrevista. Compartilhe para os seus irmãos da igreja, compartilhe para aquele grupo de jovens. Ajude a espalhar essa notícia para o maior número possível de pessoas. Assim nós vamos poder divulgar ainda mais o trabalho da Tente e, quem sabe, preparar melhores cristãos para a imigração. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima!